Ora, muito boas tardes, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco e bem-vindos ao 22º dia dos 31 dias de horror. O segmento da minha experiência nas Aventuras Fantásticas, na qual entre os dias 1 de outubro até o dia 31, eu irei apresentar aqui um livro-jogo de terror diferente. O livro-jogo de hoje que eu trago aqui para o canal é um dos livros-jogos de terror atmosférico mais aterrorizantes que eu alguma vez li. E eu li-o várias vezes e ele é não só bastante atmosférico e bastante aterrorizante, como também bastante difícil. E eu falo de Night Shift. E por favor, não vamos confundir com o livro-jogo de fantasia erótica que tem o mesmo nome, ok? Portanto, este não é o vídeo para isso. Do que é que se trata então de Night Shift? Esta versão que eu tenho aqui é uma, podemos considerar uma segunda versão, uma reedição depois da primeira versão. Não que a primeira versão tivesse sido má, muito pelo contrário, atenção, a primeira versão de Night Shift é muito boa. Aliás, não há muita diferença em relação a esta segunda versão. Mas tem algumas coisas novas, tem algumas coisas diferentes e tem, digamos, uma ligação para outros livros desta coleção. Este livro foi escrito por Victoria Hancock, que surpreendeu imenso pela positiva quando lançou este livro. E Night Shift é o primeiro de um ciclo de 6 livros que é chamado The Cluster of Echoes. E ao início não havia esta série. O Night Shift não fazia parte de uma série. Acho que Victoria Hancock não tinha nada propriamente planeado. Se bem que depois, quando ela começou a escrever os outros, ela tinha intenções de fazer a ligação entre os livros. E foi daí que surgiu o Cluster of Echoes. E então este livro ganhou uma nova reedição. A capa é diferente. Eu depois até posso mostrar, nem que depois ela apareça no thumbnail do vídeo. E lá está. E depois algumas modificações, como a inclusão do elemento que vai ligar todos esses livros-jogos. Eu não vou apresentar os outros livros da série Cluster of Echoes nesta série, neste segmento. Não é a minha intenção. Há vários outros livros-jogos de terror que eu vou querer apresentar aqui. No entanto, eles vão ser realmente apresentados mais lá para a frente, ou até noutras dinâmicas de Halloween. Portanto, fiquem atentos, porque este não é uma pérola dos livros-jogos, ou não é o único livro-jogo bom do Cluster of Echoes. Victoria Hancock tem muita criatividade na criação de livros-jogos de terror e consegue ser bastante dinâmica no setting onde eles se passam, das personagens que nós encontramos, nos desafios que nós enfrentamos, nos puzzles que nós temos que resolver. Portanto, é muito, muito interessante, e Night Shift é logo o primeiro exemplo da grande criatividade e da mente um bocadinho retorcida, no bom sentido, da Victoria Hancock. Ok, mas já chega aqui de elogios. Do que é que se trata esta história? A história não é assim muito elaborada. O que acontece é que nós somos uma personagem, uma enfermeira, que durante o turno da noite, não é? O Night Shift, não é? O tal Night Shift, nós somos confrontados com uma realidade completamente aterrorizante que se instalou no nosso hospital. Nós estamos aparentemente num turno perfeitamente normal, mas de repente a nossa parceira, uma colega nossa, aparece morta, violentamente morta, e nós temos que fugir do assassino que a matou. Eu sei que isto parece quase um slasher, ok? Eu sei que isto parece quase a história do Psycho Killer, mas não há muito mais paralelismos entre este livro-jogo e o livro-jogo de ontem. Até porque Night Shift tem um elemento paranormal.
existem elementos sobrenaturais aqui neste livro. Até porque toda a própria realidade do hospital é completamente distorcida. É quase como... Ok, podemos fazer aqui uma comparação com Silent Hill, quando nós estamos no hospital e de repente muda para aquele mundo de trevas e de monstros e tudo à nossa volta fica completamente distorcido. E é um bocadinho nesse sentido, mas menos psicológico e mais sobrenatural. E essa que é a parte muito interessante acerca de Night Shift. Nós temos que fugir, nós temos que explorar o hospital, e à medida que nós vamos explorando o hospital, nós vamos encontrando coisas aterrorizantes, coisas perturbadoras, coisas que mesmo quando são descritas acabam por nos deixar desconfortável, porque nós podemos entrar em salas, em blocos operatórios com pessoas meio abertas, não é? Com pessoas ali abertas, com as vísceras a ver-se, algumas ainda vivas, outras já mortas. Encontramos personagens bizarras, criaturas sobrenaturais que falam connosco. Existem quebra-cabeças que nós temos que resolver e que são bastante difíceis. Logo no início nós temos que fugir do assassino da nossa colega e nós precisamos de saber o código para nós conseguirmos abrir uma porta. E mesmo o próprio código, embora, atenção, isto não é daquelas situações em que nos dá uma pista sobre o código e nós temos que ir para uma determinada para uma determinada referência, ou seja, não nos dá uma pista ou um cálculo para nós fazermos. O código aparece em opções, mas existe uma pista de que o código é como é que eu ia dizer? É um número, começa com um número primo. Ou é um número primo, não, são os 4 primeiros números primos. Portanto, nós temos já automaticamente de saber isso, porque se nós falharmos, embora nós tenhamos opções, se nós falharmos é logo um game over. Portanto, logo aí, logo desde o início, nós temos uma hipótese, e agora estou aqui a ver, uma hipótese em 3 de acertar. Portanto, só isto já demonstra que o livro em si, logo desde o início, não vai ser pera doce. E não é. Porque o livro é bastante difícil. Andarmos pelo hospital é quase... não digo que seja impossível, mas é muito labiríntico. E se vocês não tiverem acesso ao mapa, e eu penso que no site da Victoria Hancock nós temos acesso ao mapa, eu não tenho a certeza se esta versão tem mapa, mas eu acho que não. Acho que não tem. Não, eu estou aqui a ver e não tem mapa. Se vocês tiverem acesso ao mapa, porque eu já vi, se vocês forem ao site dela, vocês podem descarregar o mapa, mas isso é apenas uma pequena ajuda visual, porque todos os outros desafios e todos os outros perigos nós temos que saber enfrentá-los à nossa maneira. Portanto, o mapa pode nos dizer onde é que estão as coisas, onde é que nós estamos, como é que nós nos podemos ambientar, mas os perigos e as coisas que nós precisamos de encontrar, não é? Os objetos que nós precisamos de encontrar, a informação que nós precisamos de encontrar, não está lá. Isso nós temos que descobrir por nós próprios. E isso é a parte interessante de Night Shift. É uma aventura tensa, é uma aventura atmosférica, é uma aventura que nos deixa bastante desconfortáveis, mas uma aventura muito interessante. E é uma aventura mesmo envolvente. E não é daquelas aventuras que quando nós morremos, isto pelo menos para mim foi o que eu senti, quando nós morremos não sentimos, embora nós sintamos alguma frustração, dá-nos aquela vontade de continuar, de voltar atrás e fazer um caminho completamente diferente. E eu acho que Victoria Hancock criou aqui uma história espetacular, com vários caminhos distintos, uma variedade de alternativas sobre como nós podermos enfrentar os diversos perigos. E mesmo o final, e eu estou agora aqui a falar do final adaptado ao Cluster of Echoes, mesmo o final traz-nos água na boca para nós sabermos afinal o que é que se está a passar, porque o final dá-nos mesmo aquela ideia de que alguma coisa está a ser maquinada por alguém que nós não sabemos quem é, e que nós
nós, se calhar, nesta aventura, fomos apenas uma pequenina parte de um plano muito maior que vai sendo desvendado ao longo dos outros livros. E é isto que torna esta série do Cluster of Echoes muito interessante. E Night Shift é um excelente livro-jogo para começar. Eu falei aqui bastante acerca da própria história e da própria dinâmica, mas não falei do gameplay nem dos elementos do mesmo. Isso é porque eles não existem. Este livro não precisa de dados, este livro não tem quaisquer pontuações, este livro não tem sistema de combate, este livro não tem forma de testar sorte ou perícia ou o que quer que seja. Este livro só pede uma coisa, só pede que nós escrevamos aqui informações válidas e itens que nós consigamos obter. É só isso que nós precisamos. Portanto, nós só temos de ter um lápis, pronto, para anotar as coisas. Eu posso também mostrar aqui algumas ilustrações. As ilustrações são interessantes. Nada por aí além, na minha opinião, podiam ser um bocadinho mais características, um bocadinho mais dentro daquilo que nós vemos, por exemplo, na Mansão Diabólica. Um bocadinho mais dentro do campo do terror. Aqui, por exemplo, a nossa colega morta logo no início. Portanto, estas ilustrações não puxam um bocadinho o elemento de terror e o elemento de desconforto que a própria narrativa nos mostra, mas é uma boa forma de também complementar a nossa experiência e a nossa imaginação. Portanto, meus caros, Night Shift é um excelente livro-jogo de terror, um dos melhores que eu tenho aqui na lista dos 31. E pá, o que é que eu posso dizer? Leiam, se tiverem a oportunidade, leiam Night Shift, e se tiverem a oportunidade, arranjem também os outros 5 livros da coleção da série Cluster of Echoes, e eu hei de trazer cada um deles aqui para o canal no futuro. Está prometido. E pronto, este foi o 22º dia dos 31 dias de horror. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se vocês não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderem. Subscrevam no canal e, se quiserem receber notificações em relação a estes vídeos, vocês podem sempre clicar no sininho. E eu espero, muito sinceramente, contar com a vossa presença no dia de amanhã. Até à próxima.